a fazer a gravação da aula, tá bom, gente? Vocês vão receber a notícia aí de que está sendo gravado. E aí, o que acontece? Na aula passada, a gente conversou sobre os processos biotecnológicos, né, empregados em alimentos. Então, na seção 2.2, a gente viu alguns processos biotecnológicos que são empregados nos alimentos. E a gente viu também que esses processos biotecnológicos, eles são realizados com o objetivo de melhorar a vida útil dos alimentos, né? Então, dentro desse não voltou para mim. Não, tá tudo preto e tá assim, não é possível exibir. Será que você não mexeu aí, não? Não mexi em nada, não. É conexão no microfone. Poxa, minha conexão aqui é tão boa. Aqui não, eu acredito que as outras pessoas estão enxergando tranquilo, não estão, gente? Para mim tá tudo certo. Poxa, eu não tô vendo nada. Tá tudo normal. Aí, tá vendo? Tá todo mundo dizendo que tá normal. É conexão mesmo, Jerusa, infelizmente. Ou é o computador, configuração do computador e tal. Tá ótimo. Mas aí, a gente viu, né, dentro dos processos biotecnológicos que são usados, a gente viu que o objetivo, então, é aumentar o tempo de vida útil, é diversificar os produtos, é você, em uma matéria-prima, como no caso do leite, você conseguir diversificar em diferentes produtos e tudo mais. E acabou que a gente viu sobre a fermentação. Até porque a fermentação, ela é o principal processo biotecnológico empregado em alimentos. Então, a gente viu que a fermentação, ela acontece no leite, a gente viu que ela acontece através do açúcar, né? E acabou que eu falei tudo para vocês sobre a fermentação na aula passada. Só que quando eu fui preparar a seção 2.3, a seção 2.3, ela também aborda a fermentação. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou repassar rapidamente com vocês a fermentação, mas para falar algum detalhe que eu não tenha dito na aula passada, e em seguida eu já vou passar para a unidade 3.1, tá? E já está tudo isso lá no AVA disponível, tanto a 2.3 quanto a 3.1. E eu só vou repassar essa 2.3, porque se tiver ficado algum detalhe da aula passada, então fica fácil da gente poder retomar, né, a partir daqui. Então, vamos lá. Jerusa, você pode pegar os slides no AVA. Eu fui pegar hoje o 3.1, que eu achei que estava lá, mas não está aberto ainda não, para mim pegar, não. Não sei se os outros já conseguiram. Na mesma hora. Eu coloquei na mesma hora. Não está liberado não, porque... Vou até abrir meu água aqui para olhar isso de novo. Isso. Eu abri antes de começar as aulas, aí eu fui ver que esse 2.3 estava na unidade 2, né? Espera aí que eu vou olhar aqui agora, Jerusa. Porque a unidade 3 só fica disponível a partir do dia 13. Semana seguinte. É isso, a partir do dia 13. Eu acho que é porque é disso. Será que é isso? Aí não tem problema, não. Sabe o que eu faço? Eu boto elas para vocês agora de novo lá na unidade 2 também. Porque aí acaba que vocês conseguem acessar o material para acompanhar a parte 3. Vou botar agora lá. Tá. Esse barulhinho é meu WhatsApp que está aqui no computador perturbando minha vida. Outro trem que perturba a gente, né? De ter o WhatsApp tocando na cabeça da gente. A gente não consegue, eu não consigo ficar sem olhar. Eu vou ter que fazer um desafio, igual você fez do doce, eu vou ter que fazer no WhatsApp. Do açúcar. Olha, você fez do açúcar e eu tô firme, tá? Tô sem comer açúcar. Não sofre, eu já tentei fazer, eu já diminuí bem o açúcar, né? Eu fiz esse desafio com você comigo na época. Eu sofri, tá? Me dá uma secura na boca, uma vontade de comer doce. Hoje eu já como menos. Vou botar aqui também no chat para vocês não terem que abrir o AVA. Agora que eu pensei nisso, que deve ter jeito. Tá carregando aí e vai chegar para vocês. Então, essa parte do slide que eu estou mostrando aqui ainda é a 2.3.
Aí, gente, uma outra coisa que eu precisava de falar com vocês, que eu conversamos agora na reunião, além da prova, é o seguinte: essa disciplina nossa, ela tem uma carga horária que é de aula prática, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar todo o conteúdo teórico, vou ir passando com vocês o conteúdo teórico. Quando as aulas voltarem, nós vamos focar nas aulas práticas, porque eu preciso de fazer de 3 a 4 práticas com vocês. Eu tenho 4 práticas programadas, mas a carga horária da disciplina exige 3 aulas práticas. Então, se der tempo, nós vamos fazer as 4. Se não der tempo, nós vamos fazer as 3. Então, eu vou deixar para quando a gente voltar, a gente pega a parte prática. Por enquanto, eu vou adiantando a teórica. Você colocou aqui no chat? Coloquei. Então, pessoal, na semana passada a gente já falou da fermentação, né? Vou repassar a questão da fermentação alcoólica. Então, lembrar que a fermentação, ela vai ser realizada a partir de micro-organismos, ou fungos, ou bactérias, que são anaeróbicos, que não dependem do oxigênio para sobreviver. Então, a gente sabe que esses seres, eles vão precisar de energia, da mesma forma que nós precisamos de oxigênio. Só que eles não usam do oxigênio como a gente usa. A fermentação, ela vai acontecer no citoplasma da célula, né? E ela é um processo anaeróbico. Então, ela não tem a presença de oxigênio. Tudo isso a gente falou lá, na aula passada. E a gente falou também que ela é feita através da glicólise. Então, nós eucariontes, nós fazemos a glicólise de forma completa. Para nós, na respiração celular, como está mostrando aí em vermelho, na respiração celular, o que acontece? A glicose, ela vem como uma fonte de energia e ela vai transferindo energia, né, para outra molécula, no caso, para células ATP, para poder ficar armazenado. Então, isso para nós eucariontes. Isso acontece a partir da glicose, a partir da glicólise, que a glicose é quebrada, né, e é armazenada em forma de energia. Ela vai acontecer sempre no líquido citoplasmático, né, no citoplasma da nossa célula. E tudo que é produzido da glicólise, né, no caso, a molécula de ATP, que armazena energia, ela vai lá para dentro da mitocôndria. Então, via de regra, funciona assim. A parte da glicólise, que é a primeira parte da respiração celular, ela acontece no citoplasma. Aconteceu essa primeira parte da respiração celular, produziu o ATP, vai para dentro da mitocôndria. E lá acontece todo o restante do processo, onde se encontra, por exemplo, o ciclo de Krebs, né? E aí, então, tem mais uma etapa da respiração celular. E vai se completar com a fosforilação oxidativa. Então, isso no nosso caso da glicólise, né? A gente coloca isso porque lá no livro detalha essa parte da glicólise na nossa respiração, né, dos eucariontes. Então, na glicólise acontece a quebra das moléculas de glicose. E a glicose, ela vai ter os carbonos que vão ser quebrados em piruvato. Nós vimos isso na semana passada também. Então, a gente tem a glicose tem 6 moléculas de carbono, ela vai ser quebrada, e aonde eu tenho 3 carbonos é o ácido pirúvico, ou piruvato. No caso dos micro-organismos, eles vão utilizar esse piruvato, ok? Então, a glicose vem, então, lembra que eu comentei com vocês? Se eu estiver falando da uva, a frutose vai ser convertida em glicose, e a glicose é que vai ser utilizada na produção do ácido pirúvico, ou piruvato, né? Só que o que acontece? Nessa primeira parte nossa da glicólise, a gente ainda não tem lá o oxigênio, né? Essa primeira parte da glicólise é simplesmente a quebra da glicose, como o próprio nome sugere. Então, se eu tenho uma glicólise, eu tenho uma lise, ou seja, eu tenho um rompimento, eu tenho uma quebra, uma divisão da glicose. Essa parte, ela é anaeróbica. Então, é essa parte que esses seres anaeróbicos vão utilizar, ok? Então, aqui, ó, tá mostrando
todo o processo de formação da glicólise, essa parte que acontece no citoplasma. Então, eu tenho lá, ó, a molécula de glicose. A molécula de glicose tem 6 carbonos. Ela vai ser quebrada, ela vai usar uma molécula de ATP de fonte de estoque da célula, né? Quando esse ATP é convertido em ADP, por que que ATP é convertido em ADP? Porque aqui eu tenho uma molécula com 3 fósforos, trifosfato, aqui eu tenho uma molécula com 2 fósforos, difosfato. Então, quando eu quebro isso, quando eu uso essa energia, eu consigo quebrar, né, as moléculas. Antes de quebrar a glicose, esse fosfato que era do trifosfato veio para cá, tá vendo um pezinho de fósforo? Esse fosfato daqui, que era um trifosfato, veio para cá o fósforo. Então, ficou difosfato aqui, ficou difosfato aqui. Esse ATP, a célula usa de estoque dela, de reserva de energia dela, né? Então, aí eu tenho aquela molécula formada com os 2 fósforos que foram utilizados daqui. Daqui vai acontecer uma quebra. E nessa quebra, então, eu vou ter as 2 moléculas aqui com 3, que acabam se transformando no ácido pirúvico. Então, uma molécula de glicose, no final das contas, ela é convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico. E daí, então, dessa parte do ácido pirúvico, nos seres eucariontes, ele vai para a mitocôndria. E lá vai acontecer todo o processo de respiração celular e fosforilação oxidativa. Agora, se não tiver oxigênio na célula, se a gente não utilizar o oxigênio como substrato, não vai para a mitocôndria. Então, vai passar por um processo de fermentação. Então, gente, no nosso caso, eucariontes, né, a gente mostra isso para poder comparar. O que acontece no micro-organismo? O que acontece no ser eucarionte? Nós também, nosso organismo faz fermentação. Existe um processo muito conhecido por nós, que é um processo fermentativo no nosso corpo. Olha só o que acontece. Imagina quando você vai fazer atividade física. Quando você vai se exercitar, o seu corpo utiliza energia. Essa energia que o seu corpo utiliza, normalmente é a glicose. Né? Aquelas pessoas que já fazem exercício físico há muito tempo acabam utilizando uma fonte mais complexa de carboidrato. Mas, de qualquer forma, no processo digestivo, esse carboidrato ele vai chegar na glicose. E aí ele vai ser quebrado no ácido pirúvico. Só que para o ácido pirúvico ir para a mitocôndria e fazer a respiração celular normal, ele depende da molécula de oxigênio. E muitas vezes, no exercício extenuante, a gente não tem na célula oxigênio suficiente. Então, o que vai acontecer? Nesse momento do exercício físico extenuante, esse ácido pirúvico ele vai sofrer um processo fermentativo. E ele vai ser convertido dentro da célula eucarionte em ácido lático, por um processo fermentativo. Não é por micro-organismo, é o próprio organismo que faz esse processo, né, no caso dos eucariontes. Como consequência disso, você sente queimar. Então, quando alguém está fazendo musculação e começa a queimar, significa que aquela glicose que está lá na célula dele, aquela fonte de energia, ela está sendo quebrada em piruvato e não está indo para a mitocôndria para reservar energia. Ela está indo lá para o músculo e está sofrendo um processo fermentativo e produzindo ácido lático. Então, esse ácido lático produzido queima. Toda vez que você estiver fazendo exercício físico e começar a queimar, você pode ter certeza que está acontecendo um processo fermentativo dentro da sua célula muscular que está gerando como produto ácido lático. E aí, você vai sentir essa queimação. Esse ácido lático, normalmente, ele gera pequenos processos inflamatórios dentro da célula muscular e faz o músculo crescer, ok, gente? Então, isso acontece com a gente, acontece no ser eucarionte. Os processos fermentativos, eles não são exclusivos das bactérias e dos fungos. Eles podem acontecer
na gente também, né? Isso nessa falta de oxigênio, entre aspas, num exercício extenuante, tá bem? Então, é bom a gente entender o que acontece com a gente também, ok? Então, no caso da fermentação, a gente falou na semana passada que uma molécula de glicose ela vai ser transformada em duas de piruvato e que o piruvato vai ser quebrado em etanol e depois em etanol. Isso a gente mostrou. Esse tipo de fermentação é alcoólica e ela vai acontecer no vinho, na cerveja, no pão, no bolo. Sempre vai ter que ter algum tipo de açúcar e a presença de CO2. Vai começar na glicólise e depois vão acontecer as reações diferentes do que acontece na nossa respiração celular. A fermentação gera energia para o micro-organismo. Se ela gera energia, ela gera ATP. Se eu for comparar isso com o que acontece no ser eucarionte, é muito menos energia que é gerado do que num ser eucarionte, né? Então, aqui está mostrando também a fermentação lática. Fermentação lática, mesma coisa. A lactose já foi transformada em glicose, já foi quebrada em glicose. A glicose vai ser convertida em piruvato, e aí as bactérias vão transformar em ácido lático, né? Isso a gente viu também na semana passada. Na semana passada eu comentei com vocês também a diferença no processo fermentativo entre uma fermentação que acontece por micro-organismo e uma fermentação que acontece no fermento químico. Como o próprio nome sugere, o fermento químico ele não tem um ser vivo ali, ele tem substâncias químicas, que normalmente é bicarbonato de sódio, carbonato ácido de sódio, e vão, na presença de calor, vão liberar CO2. Então, por isso a massa cresce, no caso de um bolo. Aqui também nesse slide tem as diferenças entre os fermentos biológicos, então eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada nisso. Os fermentos biológicos, eles são compostos por saccharomyces, que são fungos, né? E esses fermentos, eles têm diferença. Você observa que tem diferença dele em pó, dele em massa, que eu até botei. Um é igual uma massinha, esse já é igual um pó. Né? Então, o que acontece com esse fermento? Quando você coloca o fermento na massa, junto com o trigo tem amido, e aí o amido ele é quebrado até chegar em glicose. E também tem um truquezinho de você botar, antes de você fazer um pão, de você botar lá uma colher de açúcar, botar o fermento, botar a aguinha morna, para depois botar o trigo. Então, quando você bota o açúcar junto com o fermento, a aguinha ou o leite ou ovo, já vai começar o processo fermentativo. Que era da glicose, o fermento. Marquinhos, quer perguntar? Ele? Você quer perguntar alguma coisa? Não. Estou entendendo. Tá. Pode continuar. Beleza, então. Então, no caso, o que acontece? Quando ocorre o processo de fermentação pelas leveduras, elas vão liberar etanol e vão liberar gás carbônico. O gás carbônico é responsável pelo crescimento da massa. E o álcool, lembra que eu comentei com vocês? Que a gente não percebe o sabor nem o odor do álcool no pão, porque vai para o forno e na hora que assa, o álcool evapora. Então, a gente não percebe por isso. Mas ali naquele processo fermentativo, foi gerado álcool. Tá bem? Aí, no caso do fermento biológico fresco, ele é uma pastinha, ele tem uma consistência mais firme e vem em tabletes. Por ele ser fresco, ele tem que ficar na geladeira. E ele só dura 15 dias depois de aberto. Esse daí, ele funciona muito bem se ele for misturado direto na farinha, sem o truquezinho de botar o açúcar e a água morna. Ele já é fresco, né? Ele já está pronto para agir. O fermento biológico seco, ele vem em pó ou em grânulo. Ele não precisa de ficar na geladeira e ele dura até 6 meses. Ele tem que ser misturado com açúcar
antes e tem que ter água morna ou leite. Ô, gente, desativa o microfone de vocês aí, fazendo um favor. Tá muito barulho. Aí é só você clicar em cima do microfone e quando você quiser falar, você liga ele de novo. Eu tenho, então, além do seco, eu tenho o seco que é instantâneo. Ele é vendido no envelope. Né? Esse daí pode ser colocado diretamente na farinha sem precisar de dissolver ele na água. E ele dura 2 anos na embalagem fechada. Tá bom? Então, são essas as pequenas diferenças que a gente tem entre um fermento e outro. Existe, pessoal, o fermento natural. O que eu costumo fazer com esse fermento natural? Eu costumo passar ele como um trabalho prático para você fazer em casa. Olha como é fácil de fazer um fermento natural. O fermento natural, então, antigamente, ele era o único que existia, né, para poder fazer a produção de pão. E aí tem jeito de você fazer esse fermento em casa. Sávio está falando que o slide sumiu para ele. Sávio, sai da sala e entra de novo, costuma dar certo. Desliga a reunião e depois você ingressa novamente, costuma dar certo, tá? E aí, gente, esse fermento natural, ele não é... Você não acha ele para comprar no supermercado. É necessário cultivar. Igual a gente cultiva kefir, igual a gente cultiva a kombucha, né? A gente não, a Eusíris cultiva kombucha. Esse mesmo cultivo você pode fazer do fermento em casa. Né? Ele está no seu estado selvagem e ele está misturado com lactobacilos. Então, não tem só Saccharomyces ali, você tem lactobacilos também. Tá? E ele precisa ser cultivado de 7 a 10 dias. O pão, quando ele é feito com fermento natural, ele fica mais crocante, ele fica com um aspecto mais rústico, ele não fica tão bonitinho quanto é esse pão. E para produzir, funciona assim. Você mistura farinha de trigo com água e guarda essa papa de trigo com água, você guarda num local escuro, que não tenha luz, né? E fora de geladeira. E você deixa isso e todo dia você adiciona um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, um pouquinho de água. Você pode botar um pedacinho de fruta no meio, ou abacaxi, ou maçã, ou uva. Pode botar um pouquinho de iogurte, ou se não um pouquinho de mel, para poder acelerar o processo de fermentação. E aí, então, durante esses 7 a 10 dias, todo dia você aumentando ali a quantidade de trigo, a quantidade de açúcar, aquilo vai virar um fermento natural. Daiane, o meu som, meu volume aqui está no máximo. Eu não consigo aumentar mais do que está. Estou falando pertinho do microfone. Está no máximo do máximo aqui. A minha conexão, gente, está muito boa. Estou conseguindo dar aula sem ficar picando a voz. Estou conseguindo acompanhar o que vocês estão escrevendo aí. Está super tranquilo. Railane também disse que para ela lá está tudo normal. Do iogurte, a gente já falou sobre ele na aula passada, acho que não precisa de falar outra vez. Pronto. E das carnes também eu falei com vocês na aula passada. Então, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui agora, que a gente está encerrando a unidade 2, tá? E vou botar o slide da aula 3.1, que eu já botei para vocês aí. Diógenes também está tudo normal. Dani está tudo normal. Então, estamos bem. Quem tá ruim a conexão, pode sair e voltar. Gente, vocês têm alguma pergunta em relação à fermentação? Alguma coisa não ficou bem compreendida? Professora, como que vai extrair esse produto da fermentação, tirando ele da farinha? Então, é porque, na verdade, né, a farinha não é pura. Ela não é pura, ela tem impureza. Ela tem ali, ela vai ter micro-organismos que são fermentadores, porque a farinha de trigo
A Railane estava brincando. A farinha de trigo que a gente compra, ela tem uma quantidade permitida pelo Ministério da Agricultura e pelas agências reguladoras de sujeira. Por incrível que pareça, gente, todo tipo de alimento que a gente compra, eles têm, por permissão legal, uma porcentagem de micro-organismos ali. Então, essa farinha que a gente compra, ela não é pura. No estado de tomate, pelo de roedores. Aí tinha sido tirado do mercado porque estava com excesso de pelo de roedor. Desculpa, repete fazendo um favor, não ouvi. Estava vendo uma reportagem tempo atrás, até comentei com a professora Nésia, que os extratos de tomate estavam sendo retirados do mercado, determinada marca, claro, né? Porque estava com excesso de pelo de roedores. Isso, então, tem permissão para isso, por incrível que pareça. Tipo assim, quando a gente vai comprar as coisas no supermercado, a gente tem que ter essa consciência de que existe uma permissão por lei de ter, né, pelo de roedor. Tem micro-organismo, então não tem como eles fazerem o controle de qualidade de tudo. E, via de regra, o trigo em si, ele é utilizado em cozimento. Você não usa trigo cru, entende? Então, via de regra, a maioria dos micro-organismos não vai sobreviver no trigo, porque se você assa um bolo, se você faz um mingau, sei lá, um molho branco, tudo vai no fogo. Então, você consegue eliminar um monte de micro-organismo ali. Mas existe uma quantidade que é permitida por lei. Então, o que acontece? A farinha de trigo que a gente compra, ela não é uma farinha de trigo pura. Então, dali você já tem micro-organismo, né? E se você estimular o crescimento dele, o que for fungo e o que for lactobacilo vai crescer. Até porque a sugestão é que você coloque uma colherzinha de iogurte, a sugestão é que você coloque um pouquinho de fruta para poder acelerar aquele processo de fermentação. Mas, professora, no processo de 7 a 10 dias, isso não vai ficar com cheiro de podre, não? Como é que eu vou extrair vai ficar com cheiro de podre para fazer o que eu quero depois, posteriormente? Pera lá, eu entendi até a parte que você perguntou que fica com cheiro de podre. E o resto é o que você falou? Por exemplo, eu estou fazendo essa cultura. Aí, terminei o prazo de 10 dias, eu tenho lá toda a cultura. Como é que eu vou tirar essa cultura daquele meio ali de farinha, fruta, que provavelmente vai estar com cheiro ruim, para me fazer um produto final? Por exemplo, um pão ou um bolo. Aquilo vira uma papa mesmo. E, tipo assim, quando você faz, vira uma papinha. Todo dia que você vai pegar para acrescentar mais um pouquinho de farinha e para acrescentar mais um pouquinho de água, ele já está endurecendo. Aí você acrescenta água, aquilo volta a ser uma papinha. E aí começa a crescer e vai ficar fedorento mesmo. Quando ficar fedorento, é que você vai saber, está crescendo algum bicho aqui, porque está fedendo, né? Não é cheiroso. O fermento em si, ele não tem um cheiro bom. Ele só não é tão fedido porque ele é industrializado. Então, eles vão e retiram, né, um monte de coisa, colocam um monte de coisa, e aí ele não fica com cheiro ruim. Mas é para ter um cheiro ruim. E então, quando você chegar no final dos 10 dias, você já tem fermento natural ali. E aí você vai guardar aquilo na geladeira. E você vai usar direto na massa que você for fazer. Tá? É direto. Ele não dá cheiro ruim na massa. Você usa, depende da receita, né? Então, por exemplo, tem receita que sugere que você use 1 colher de fermento natural para 1 quilo de trigo. Tem receita que sugere que você use, sei lá, 3 colheres, entendeu? Entendi. E assim, as experiências que eu já tive com isso, porque eu já mandei alunos fazerem o fermento em casa, para mostrar depois como que fica. Fica realmente muito fedorento. Quando a gente coloca quando a pessoa opta por colocar o iogurte, uma colherzinha do iogurte no meio daquela papa, ele dá um cheirinho de azedo, porque da bactéria, né, do iogurte, dá um cheirinho de azedo. Quando você coloca só fruta, fica com menos cheiro de azedo, entendeu? Mas dá certo, funciona. Entendi. O pão não fica muito bonitinho, ele fica um pão com um aspecto, sei lá, com um aspecto mais bem rústico mesmo. Mas é legal, tem muita gente que faz, as pessoas que moram na roça gostam de fazer essas coisas, né? E dá certo.
Um outro trabalho legal que eu já passei também, que funcionou bem, foi fazer o iogurte em casa. Então, o iogurte é facinho. Você compra um pote de iogurte natural, né? Daquele sem gosto de nada. Então, você pega um pote daquele e você coloca em 1 litro de leite. Se você conseguir o leite in natura, que foi tirado direto da vaca e foi para sua mão, né? Não foi pasteurizado nem nada, dá muito mais certo. Mas até com leite de caixinha funciona. Você pega um pote de iogurte natural e mistura em 1 litro de leite. E aí você tampa aquilo, bota numa jarra de vidro, tampa aquilo com papel, amarradinho com borrachinha, né? E deixa aquilo no escuro, esquece aquilo lá uns 2, 3 dias, vira iogurte. Aí você pode misturar ali fruta, bater com fruta, se você for dar para uma criança. Se for para um adulto, você bota um tangue mesmo que dá certo. Mas não dá tangue para criança, não faz mal. Dá para adulto pode. Né? Mas dá certo, fica bem legal, fica gostoso o iogurte, fica encorpado. Né? Nas aulas práticas, a gente costuma fazer experimentando com leite de caixinha e com leite in natura. E aí você vê a diferença que dá quando você usa um leite que sai direto da vaca, né? Sem pasteurizar. Ele fica muito mais grosso, muito mais gostoso o iogurte do que quando ele é feito com leite de caixinha. Mas dá tudo certo. E é uma outra forma de você fazer a fermentação caseira, né? Tem jeito de fazer. Tem uma aluna da manhã que ela até hoje ela fala que ela faz iogurte para o filho dela em casa, porque sai bem mais barato, rende muito mais, né? E você faz em casa, ela usa leite in natura, então fica tudo tranquilo, né? Hein, Sara? Sara, eu acredito que esse iogurte natural com leite da vaca é porque da gordura, não? Que ele tem mais gordura? Isso, Que ele pasteurizado. Ele tem mais. Hã? E soma com os lactobacilos Isso. natura, entendeu? Isso. Então, você tem os lactobacilos do iogurte e você já tem os do leite in natura também. Né? Sim. Entendeu? Que quando pasteuriza, mata um monte. Mata. Entendeu? Tanto é que o leite de caixinha, ele dura 1 ano quase. Né? Ele é leite longo da vida, ele dura muito tempo, porque você tira tudo enquanto é micro-organismo ali, que é natural do leite, gente. E assim, via de regra, faz muito bem para o intestino. O que não faz bem é a lactose, mas os micro-organismos presentes no leite fazem muito bem para a flora intestinal. Entendeu? Então é bacana, quem pode usar esse mecanismo, né, de ter um leite in natura. Aqui em Guarapari, eu não sei se tem essa possibilidade. Quando eu faço a aula, ou é alguém de Alfredo Chaves que leva, ou é alguém de Piúma, tem uma menina de Piúma que consegue também, ou é alguém de Conha, de gente que tem contato mais com o interior. Aí consegue esses leites in natura para a gente fazer. E fica muito bom. Aqui de Piúma, Juninho consegue. Juninho mora na roça. Aham. Aí Juninho consegue in natura. A Railane falou que Marataízes também. Tá vendo as vantagens de morar no interior? Consegue. Quanto tempo tem que eu não vejo um leite de vaca assim? Eu vi a última vez, quem levou para mim foi uma menina de Piúma, o nome dela é Neidilane. Ela consegue esse leite. Aí ela leva pra gente lá. E aí eu espero... Sara, nossa senhora que vende aqui na rua, todo dia de manhã ela passa. Sério? Sério, ela tira o leite da vaca às 5 da manhã e passa aqui na rua vendendo. Nos litros. Olha só, tá vendo? Assim, antigamente, eu morei em muitas cidades do estado que são interiorzão mesmo. E era assim que a gente fazia. A gente ia dormir e deixava o litro do lado de fora. E aí a pessoa passava de madrugadinha, assim, e trocava, né? Deixava o leite lá e levava o litro vazio. Era pago antes, lógico, né? E aí fazia desse jeito. Tinha gente que entregava em charrete. Vinha com aquele negoção, aquela lacona grande, né? Mas aqui, Sara, não dá nem para fazer isso, não. Deixar 1 litro e deixar eles pegarem o litro. Não. Aqui não dá, não. É bem capaz de você pegar o litro, levar o litro e não ter nada mais no litro. Aqui é assim mesmo. Mas, assim, no interior funciona bem, né? No interior todo mundo se conhece, né? E tem menos perigo. Mas então, gente, passando essa etapa da fermentação, passando dessa etapa de biotecnologia aplicada aos alimentos,
Agora a gente vai ver um pouquinho da biotecnologia na produção de medicamentos. Para nós, acaba que essa parte fica bem mais interessante, né? Porque a gente vai falar de remédio. Então, é diferente agora, né? A gente tem muitos farmacêuticos atuantes na indústria de alimentos, mas ainda é pequena parte dos profissionais que vão para essa área. A maioria é remédio mesmo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a biotecnologia aplicada à produção de fármacos nessa unidade 3. Para a gente entender isso, primeiro a gente vai ter que entender, então, o que é um biofármaco. Todas as vezes que um medicamento utiliza no seu princípio ativo algum micro-organismo ou alguma célula geneticamente modificada, ele é considerado um biofármaco. Então, biofármacos são medicamentos biológicos. Nós temos diversos exemplos de biofármacos, e a gente vai ver ao longo da aula, né? Então, se alguma fonte dele, se algum princípio ativo dele estiver utilizando ou um micro-organismo para produzir, ou se estiver usando alguma célula geneticamente modificada, então a gente tem aí um biofármaco, né? Muitos medicamentos nos últimos anos são lançados através da biotecnologia. Então, você vê que, por exemplo, agora, nessa pandemia de coronavírus, os cientistas ficam doidos querendo ver as células das pessoas, analisar, né? As células das pessoas que tiveram a doença, para ver que tipo de anticorpo que funcionou para combater aquela doença, para poder ver se consegue produzir um medicamento a partir daquele anticorpo. Olha que interessante. Outro detalhe importante, vacinas são medicamentos que são biológicos, entenderam? Então, a gente tem um monte de biofármaco. A gente diferencia biofármaco de vacina pelo objetivo que eles têm na hora da atuação. A atuação da vacina, ela é preventiva, né? Ela é para te dar imunidade. O objetivo do biofármaco é combater uma doença já instalada e não prevenir que a pessoa fique doente. Então, tem essa diferença. Mas a vacina, ela é um imunobiológico, entende? Porque ela é feita a partir de organismos vivos. Mesmo que aquelas vacinas que são com vírus mortos, foi feita a partir de um vírus vivo, que morreu para ficar lá. Deu para entender? É isso. Então, o biofármaco sempre vai ter, ou durante o processo de fabricação daquele medicamento, foi utilizado um micro-organismo, ou através de uma própria célula geneticamente modificada, é feito aquele medicamento. Né? Então, a gente tem muito biofármaco no mercado hoje, e a produção desses medicamentos é extremamente complexa. Não é a mesma coisa de você entrar num laboratório e produzir um lote de Rivotril. Você produzir um lote de biofármaco, tem muita coisa envolvida aí. Por exemplo, leve em conta que se você está usando uma célula viva, será que você está usando uma célula idêntica todas as vezes de fazer a produção? Né? Como que se faz para colecionar uma célula para produzir biofármaco? Né? Então, é muito mais complexo, é muito mais caro. A maioria dos medicamentos que são biofármacos são medicamentos altamente caros e são fornecidos pelo governo. Né? Então, tem biofármaco que você compra que não é tão caro assim? Tem. Que não é tão complexo assim a produção? Tem. Mas a maioria é caro e é produzido lá pela Farmanguinhos, que já faz para ser de distribuição gratuita pelo governo, tá bom? A maioria. Mas a gente ainda tem. A gente vai falar alguns exemplos aqui daqui a pouco. Então, seguindo em frente aí. Aqui eu tenho um exemplo de um biofármaco. Esse daqui é a alfepoetina. Alguém conhece esse medicamento? Alguém já viu alguma vez? Em algum estágio, talvez? Ele é fornecido na farmácia de alto custo, a alfepoetina. Para que ela serve aí? Digam para mim. Para que serve a alfepoetina? Normalmente são pessoas que fazem hemodiálise. Isso. São pessoas que fazem hemodiálise que usam, né?
Por quê, gente? Porque ela está imitando a nossa eritropoetina, que é natural do nosso organismo. Ela está imitando, não, ela é feita a partir disso. Ela é um medicamento considerado um biofármaco, né? Por quê? Porque ela utiliza de uma célula natural, uma célula humana, para ser produzido o medicamento. Ok? Então, esse é um exemplo. Ó. Tem outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma outra alfa. Ai, não estou conseguindo ler o nome dela inteiro. Alfa-taliglicerase. Esse também é um medicamento imunobiológico, não, é um biofármaco. Esse daqui é utilizado no processo de quimioterapia. Então, nas quimioterapias, tem muitos medicamentos que são empregados, que são biofármacos. São produzidos através de enzimas do nosso próprio organismo, tá? De um organismo sadio, no caso, né? Isso é para combater uma célula cancerígena. Essa daqui é a asparaginase. A asparaginase, a gente vai ver como é que é a produção dela, e ela é utilizada no combate da leucemia. Então, ela é altamente eficaz. A leucemia, hoje no Brasil, ela tem uma taxa de cura de 80%. 80% das pessoas com leucemia ficam curadas. E o medicamento que é utilizado é a asparaginase. A asparaginase, ela é muito cara, ela não tem como você comprar, né? Ela só é de fornecimento assim, do governo e de uso hospitalar, tá bem? A gente teve um tempo atrás um problema com a produção desse medicamento, exatamente por ser um biofármaco. E aí, o produtor que o Brasil comprava dele não conseguia mais, não estava conseguindo a matéria-prima para produzir a asparaginase. Aí o Brasil começou a importar, se eu não me engano, foi do Paraguai. Foi motivo até no Fantástico, passou no Fantástico, sobre o drama das crianças com leucemia, porque não tinha asparaginase, porque as asparaginase que conseguiram importar, eu não lembro se era Paraguai, se era Uruguai, e aí não estava tendo a mesma eficácia. Era do Paraguai, não era? Uhum. Pedro, todos os UMAB são biofármacos, todos. Polivizumab, ranibizumab, todos eles são. Golimumab, adalimumab, todos são biofármacos, tá? Todos eles. São produzidos através de enzimas ou de células do corpo humano mesmo. E aí aconteceu essa questão das asparaginase. Por quê? A fonte de matéria-prima que era utilizada no Paraguai era diferente da fonte utilizada do país que o Brasil importava, que no momento eu não lembro de onde era. E aí, gente, vocês conseguem entender como que deve ser difícil você fazer um medicamento, não tem como, né, você fazer um medicamento genérico se ele tiver uma origem biológica. Como que você vai fazer um genérico biológico? Não tem jeito. A classificação que a gente tem é biosimilar. Então, você tem biosimilares, mas você não tem biogenéricos, não tem como. Porque se é uma molécula que vem de um organismo vivo, não tem como você fazer várias iguaizinhas, entende? Para ter genérico. Você até consegue fazer várias iguaizinhas no mesmo laboratório. Porque aí você utiliza as técnicas de sequenciamento genético, né, os PCRs da vida, e você consegue fazer coleções, mas dentro de um mesmo laboratório. Entenderam? Vocês vão ver daqui a pouco como é que a asparaginase ela é obtida, aí vai dar para vocês entenderem essa dificuldade de você ter genéricos e similares. Então, quais que são as principais vantagens da gente ter um medicamento feito com processos biotecnológicos? Qual é a vantagem de você ter biofármaco, né? A vantagem é que os medicamentos eles são muito mais eficazes, muito mais específicos e eles têm menos efeitos colaterais, porque eles estão imitando a ação de uma molécula, eles estão a partir de uma molécula conhecida do organismo. Então, eles são mais eficazes, eles são mais específicos, eles têm menos efeitos colaterais. É o caso da asparaginase. Ela é bem específica, ela é para leucemia, ela não é para todo tipo de câncer, ela atua na medula, né? Ela é retirada de lá, então ela é bem mais específica, ela é bem mais eficaz e ela tem menos efeitos colaterais do que outros utilizados na quimioterapia, por exemplo.
tem menores riscos de contaminação por agentes infecciosos, pode ser feita a produção em larga escala a partir das substâncias existentes, igual é o caso da insulina. A insulina ela é um medicamento produzido a partir da biotecnologia. Lembra que a gente viu lá na primeira aula? E a gente tem a possibilidade de fazer medicamentos personalizados. Esse é o grande sonho da ciência, né, dos cientistas, que você consiga ter medicamentos personalizados. Não sei se vocês já viram, mas tem um filme que é chamado Círculo. Esse filme mostra a história de uma moça, né, uma moça jovem que vai trabalhar num local e esse lugar se chama Círculo. Tudo lá se baseia em tecnologia, tudo. Então, eles ficam, assim, 24 horas ligados na internet, né, em redes sociais, em redes internas, redes sociais internas e tal. Mas uma coisa interessante desse filme é que quando a pessoa entra para trabalhar nesse lugar, lá no filme, ela passa por uma consulta médica e é implantado na mão dela, assim, por cima da mão dela, é implantado um chip. E esse chip coleta dados dela em tempo real, o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, aquele chip, ele aciona lá para o médico da empresa, ele aciona quando a pessoa está com a glicemia alterada, ele aciona quando a pessoa está com alguma coisa de errado dentro do organismo. Então, esse filme, quando eu assisti, eu pensei, cara, isso retrata exatamente o que a ciência quer fazer. Né? Eu pensei, né? Eu não comentei isso com ninguém, porque se eu ficar assistindo um filme aqui em casa, comentando coisas de ciência, eu viro uma mala sem alça. Né? Então, eu pensei. Círculo. Ou se é o círculo, ou se é círculo. Mas, assim, eu fiquei pensando, cara, é o que a ciência quer fazer. O filme não tem nada a ver com medicina. Não é isso a ideia do filme. Mas tem várias partes do filme que você vê, porque essa moça que entra para trabalhar lá, o pai dela tem uma doença degenerativa, eu acho que é Alzheimer. Então, aí, quando ela começa a trabalhar lá, o pessoal da empresa pega o pai dela, implanta chip no pai dela, e o pai dela começa a ter outra vida, sabe? Então, é super legal, porque mostra, assim, onde a ciência quer chegar. E aí, no caso do filme, mostra que eles começaram a fazer um remédio específico para o pai dela. Então, eles fazem um remédio personalizado de acordo com a doença da pessoa. Né? Então, tipo assim, vamos supor, eu tenho uma depressão crônica e foi constatado que na minha depressão é porque eu não tenho produção de serotonina. Então, vai ser produzido um biofármaco com a serotonina. Esse é o sonho da ciência, poder fazer medicamento personalizado. Né? Porque o que a gente tem no mercado hoje para depressão, por exemplo, você tem medicamento que ativa receptor de serotonina, você tem medicamento que bloqueia a autorrecepção, né? Que o receptor ele recapte a serotonina que foi jogada lá, que pegue de volta, né? Mas você não tem um medicamento biológico que faça exatamente o que a serotonina faz. Então, você tem uma série de efeitos colaterais, você tem que testar uma série de medicamentos para ver se vai dar certo em cada tipo de paciente, porque os medicamentos não são personalizados. Né? E muitas vezes, falando agora, por exemplo, de um remédio de pressão, muitas vezes a pessoa tem que tomar, exemplo, losartana de 50, porque não tem losartana de 7,9 miligramas. E talvez para ela, 7,9 miligramas já iria resolver. Então, não tem um medicamento personalizado. Deu para entender? No caso, quando se emprega a biotecnologia para desenvolver o medicamento, o objetivo é que você consiga fazer uns medicamentos mais personalizados, né? Que a gente consiga chegar, né? O que a ciência quer, então, completando a minha fala, é que chegue num ponto da pessoa poder ser analisada, né, por inteiro, e perceber o que está em excesso, o que está em falta, e fazer o medicamento de acordo com a genética daquela pessoa. Por isso, gente, que quem tem muita grana, né, esse pessoal que está lá, tem dinheiro demais, que está na mídia e tal, por isso que eles começaram com essa ideia de ficar congelando sangue de cordão umbilical, de congelar, de guardar, congelar a célula do dente da criança, porque a esperança da ciência
é que essas coisas sejam depois utilizadas para produzir medicamento para a própria pessoa. Então, você tem lá o sangue do cordão umbilical guardado. Aí, quando a pessoa completou 16 anos, ela desenvolveu uma leucemia. Então, a ciência acredita que o remédio está dentro daquele próprio sangue ali, vai ser produzido a partir daquilo ali. Então, esse é o objetivo, né? Vai demorar um bocadinho para chegar lá, vocês vão ter que nascer de novo umas 10 vezes, mas vai chegar nesse ponto, né? Onde os medicamentos sejam personalizados. A gente já tem medicamentos personalizados, não em relação à genética da pessoa, mas a gente tem medicamentos personalizados em relação ao tipo de doença que está acometendo aquela pessoa, como é o caso das paraginase para leucemia, né? Então, ela tem um resultado muito melhor, de muito mais eficácia. Então, essas são as principais vantagens, né? Quem são os medicamentos hoje que a gente tem que são biofármacos? Quem que produz, a partir do que se produz esses medicamentos? Então, eles são produzidos a partir de enzimas. As enzimas são as moléculas utilizadas para a produção de biofármacos, tá certo? Então, veja aí a diferença que eu falei entre vacina e biofármaco. No caso da vacina, a vacina ela é preparada já com vírus lá dentro, né, ou morto ou não, e ela é preparada para a prevenção, para te imunizar, para prevenir que você fique doente. Né? Nessa aula de biotecnologia, nessa matéria, tem uma seção dessas aí que fala de vacina, então a gente vai estudar um pouquinho melhor. E aí, as enzimas são utilizadas para fazer medicamento. Por que são utilizadas as enzimas? Elas têm um potencial muito grande de especificidade. Lembra que quando você estuda enzima, você estuda a questão da chave da fechadura, e a enzima ela tem um sítio lá que é ativo, que a molécula se liga exatamente naquele sítio. É exatamente por isso que as enzimas são utilizadas. Por quê? Porque elas têm um grande potencial para uso terapêutico devido a ter uma especificidade de ação. Além dela ser específica, ela gera um produto. Então, toda vez que você tem um substrato que se liga numa enzima, tem algum tipo de produto que é formado dentro do organismo, né? Então, as nossas transformações bioquímicas, o nosso processo digestivo, ele todo acontece através da ação enzimática. Então, são as enzimas que são utilizadas para produzir medicamentos específicos, ok? E aí, então, existem algumas características que a enzima precisa ter para ser utilizada como medicamento, para ser utilizada assim, de forma macromolecular para medicamentos. Ô, gente, eu preciso de assim, uns 2 minutinhos só para poder fazer xixi, estou muito apertada. Vou rapidinho ali e volto para a gente falar disso aqui, tá? Ou vocês preferem intervalo? Prefere ou não? A gente espera, vai lá. Vai lá, espera, vai de boa. Tá? Tá chovendo em Guarapari, Jorge? Na Serra, quer dizer? O Marquinhos, ele não pertence mais a Guarapari, não. Você esqueceu? Esqueci, menina. Agora é serrano, ele é serrano. Que serrano, doido. Bora, Vitória. Cadê Júnior, Marquinhos? Ah, Juninho é doido. Juninho é doido. Cadê a professora? Hã? Não estou escutando a professora? Ela foi no banheiro. Ah, tá. Aqui, vocês viram a mensagem de Fran no grupo? Eu vi que a aula volta dia 5 de maio, né? Ah, é? Mas todo mundo já estava esperando por isso mesmo, Passou no jornal. Não, por mim. O meu Passou continuava em casa. Ah, né, danada? Não é assim, não. Vontade assim. Deu me livre pegar o coronavírus, né? Melhor ficar em casa. Pelo menos aqui onde eu moro não tem corona, não.
Ah, não tem. Corona nem me acha aqui. Você tá igual aquelas velhinhas que tá passando no Face os vídeos. Depois chega no portão, ouve a buzina, corre pra dentro. Claro. Corona nem me acha aqui. Não acho mesmo, não. De junho, que é onde Judas perdeu as botas. Depois ainda. Poxa! Então você se esconde mesmo, hein, Laine? Claro, nesse momento de Ai, pandemia, tô doida o pessoal pra tá acabar. escondendo. Tô doida que acaba logo isso, gente. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ai, nem fala. Ai, Menina, a vida tem que continuar, cara. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando demais, né? Porque, pensem em vocês, preparar a aula do slide, postar, dar aula ao vivo, baixar a aula, colocar no YouTube, colocar no Ava. Tipo, o trabalho é muito maior. Quando eu acabo a aula aqui, Você tinha que estar ganhando bem. não é? Deveria. Tinha que aumentar um pouquinho. Baixar no computador leva um tempão. Tem dia que de um dia para o outro ela não baixa nesse programa. Aí, então, depois você tem que subir lá para o YouTube, depois você tem que pegar o link, colocar no Ava. Então, tipo assim, acaba que é bem trabalhoso. A gente não para. Hoje, na quarta-feira, que eu dou aula de manhã e de noite, eu fico o dia todo por conta de faculdade, de aula e tal. Então, para mim, por um lado é bom, porque eu tenho uma ocupação, eu não estou à toa, né? Estou trabalhando o tempo todo, praticamente. Igual para vocês terem ideia, sexta-feira é feriado. E no nosso calendário acadêmico, a quinta-feira também estava constando como feriado. Só que a quinta-feira não é feriado nacional. No nosso calendário que estava como feriado. Aí, ontem a gente recebeu um comunicado que não é feriado mais quinta, vai ter que ter aula. Porque, tipo, a gente não está indo para a faculdade, então vamos dar aula. Entendeu como? Então, tipo, a gente está trabalhando pra caramba, dar trabalho, fazer essa aula assim, de uma forma que as pessoas entendam. Essa matéria está muito tranquilo da aula online dela. Agora, vocês imaginem eu dando química geral para o primeiro período, online. Deus me livre. Nossa Senhora. Gente, eu estou penando. Eu arrumei um quadro branco para poder dar aula e escrever no quadro. Porque como é que eu ensino cálculo de estequiométrico pela internet? Eu até tentei, botei um monte de exemplos, só que as pessoas querem outros. Não, professor, não entendi não, explica de novo. Aí, como é que você explica de novo no mesmo exemplo, sabe? Então, tipo assim, a gente está cortando um dobrado nessas aulas online. Tá bem bravo. Mas, assim... Agradeço todo dia a Deus por ter passado por essa etapa já. Oficialmente, as aulas só vão retornar no dia 5 de maio. Oficialmente. Então, tem um mês... Isso é certo mesmo, porque a gente está tendo casos em alta, né? Está aumentando cada vez mais. Está aumentando. Hoje parece que foi 40 e poucos em 24 horas. Ô, gente, está aumentando, mas está abaixo do previsto. Tipo assim, a gente sabia, a gente não, né? Os epidemiologistas sabiam que agora a gente ia estar subindo a curva epidemiológica, né? Amanhã o Casagrande, o governo falou que vai fazer tipo um mapeamento, né, para ver qual município que está aumentando mais, para ele ter uma ideia para começar a liberar o pessoal para voltar aos trabalhos, entendeu? E aí o que acontece? Era para estar pior. Então, quando começou a chegar no Brasil, fizeram todos os cálculos, né? Porque pensa bem, o Brasil, os cálculos estão sendo feitos considerando os países que tiveram. E o Brasil é muito grande, o Brasil é maior do que os países. E o presidente está querendo tratar como uma gripinha, né? Pois é. E aí o que acontece? A ideia era que agora, assim, pelos cálculos, era para estar muito pior. A gente está tendo um aumento, mas está abaixo do previsto porque a gente está em isolamento. Se a gente não tivesse, a coisa ia estar feia. E tipo assim, gente, o que a gente precisa de conscientizar as pessoas é o seguinte: se as pessoas não se isolarem agora, elas vão ter que se isolar depois. Entende? Porque vai ter pico epidemiológico, não tem para onde correr. Né? Então, assim, se não for agora, para diminuir agora, vai ser depois, não tem outro jeito. Então, a faculdade... O estado está entre o dia 6 ao dia 20. Esse período que o pico é o período. Isso, esse período é o maior. Exato. Então, assim,
a esperança é que quando chega o início de maio, já esteja estabilizado ou começando a cair esses casos. E quando começarem a cair os casos, é que a gente vai poder voltar à vida normal. Entenderam? Eu ouvi uma entrevista com uma médica, normal não, né? Nunca mais seremos os mesmos. O normal não, que todos os hábitos de higiene vai ter que continuar. Isso. Mas o que eu vi uma médica falando é que, assim, na pior das hipóteses, todas as pessoas um dia vão ter contato com esse vírus. Por que eles pedem para a gente se isolar? Primeiro, para poder diminuir o número de pessoas doentes por vez, né? Para poder chegar, tipo assim, se um monte de gente precisar de UTI, não vai ter como. Então, se a gente ficar em casa, vai um pouco de cada vez, entendeu? E também para dar tempo de produzir um remédio, para dar tempo de produzir vacina. Por isso que a gente está ficando em casa, entendeu? E assim, gente, é muito confortável. Por exemplo, no meu caso, que eu fico em casa, é muito confortável isso. Você saber que é um jeito de ajudar você ficando em casa. É lógico que tem gente, se você não suportar a sua família, você vai ter problema. Mas fora isso, né, é confortável a gente poder fazer alguma coisa pela nossa saúde, pela saúde dos outros, estando dentro de casa. Eu penso muito Olha, nisso. Sara, quando você falou de suportar, Sara, vai ter divórcio nessa quarentena. Vai ter gravidez em excesso. Vai ter divórcio, vai ter neném, vai ter gente muito obesa. Vai ter violência doméstica aumentando, porque vai estar todo mundo estressado e vai começar a violência. Já tem mesmo. Não, mas a gente vai ter que tratar psicologicamente, cada dia você tem que ter você tem que pensar que é uma fase. Uma rotina, criar uma rotina. Igual eu falei para vocês, eu estou trabalhando pra caramba, né? Porque além do meu trabalho na faculdade, eu já tenho um trabalho online que já está bem consolidado e me exige muito tempo. Além disso, né? Só que é o seguinte, eu estou dentro de casa, com a minha família inteira dentro de casa. A gente tem 5 pessoas dentro de casa, mais 2 cachorros, num apartamento pequeno, onde a gente está o tempo todo aqui, né? Tipo assim, eu estou dando aula para vocês, eu tive que enfurnar todo mundo dentro dos quartos, porque aqui em casa é pequeno, não tem um espaço só para dar aula, entenderam? Então, assim, exige uma adaptação da família inteira, entendeu? É uma fase muito complexa. Mas, assim, se a gente botar na cabeça que é uma fase, que vai passar, que é o melhor, então tá tranquilo, né? Então a gente segue em frente, sem reclamar, né? E dando graças a Deus. É bem assim mesmo. Mas, gente, tudo vai dar certo. Graças a Deus, a gente até para o tamanho de Guarapari tem poucos casos. Eu achei que aqui fosse ter muitos casos e fiquei preocupada, porque a gente teve carnaval veio um monte de gente para cá, provavelmente já portador de vírus, né? E aqui a gente não tem hospital. Pensa em Guarapari, um monte de gente grave, tendo que ir para Vitória, tendo que ir para Cariacica, entende? Então, é muito perigoso ter alguma coisa aqui em Guarapari. Não tem ambulância suficiente para transportar ninguém, ia ficar todo mundo pelos corredores, pelos bancos do UPA lá caído. Sim, e aí você pensa... boa. Hoje a gente teve o primeiro caso de cura, né? Uhum. Eu trabalho nessa Olha só que coisa boa, graças a Deus. Hoje foi o primeiro caso de cura já aqui no Guarapari. Pois é. E, tipo assim, a prefeitura até está trabalhando de forma muito eficiente. Eu vejo um carro de som passando todo dia aqui perto da minha casa. Eu moro na Praia do Morro, né? Passa carro de som todo dia mandando o povo embora. Gente, vai para casa, fica em casa. Eles passaram limpando os pontos de ônibus também, jogando uma solução lá de água sanitária. Então, tipo, a prefeitura está se precavendo, porque a gente não tem. Como que vai botar um monte de gente na UPA? Não tem como. Eu entrei automaticamente, já tinha o link já. Então, gente, deixamos o corona para lá, né? Seguimos em frente e vamos continuar a nossa aula. Então, a gente falou até agora que as enzimas, elas vão ser utilizadas, né, como fonte, como matéria-prima de produção de biofármacos. Então, ela vai precisar de ter algumas características. Por exemplo, ela precisa de ter baixa resposta imunológica, preferencialmente proveniente de organismos não patogênicos. Então, todas as vezes que for utilizada uma enzima,
Se for utilizada uma enzima, dependendo de onde ela está sendo tirada, ela tem que ter uma baixa resposta imunológica. Por quê? Se a pessoa tomar e ativar o sistema imunológico, pode destruir a ação da enzima. Né? Então, vocês viram, só assim, puxando o gancho, né, já que a gente estava falando de coronavírus, vocês viram falar, ou leram em algum lugar, por exemplo, que não podia, que a pessoa não podia tomar corticoide se ela tivesse com coronavírus? Vocês devem ter visto isso. Sim, eu ouvi. Então, o que o corticoide faz? O corticoide, ele bloqueia a cascata da inflamação. Então, aquela cascata inflamatória que a gente aprende lá na farmacologia, né, que é o fosfolipídio presente na membrana, detecta a presença de um agente estranho, aí ele vai lá e ativa uma enzima chamada fosfolipase, aí a enzima vai lá e transforma aquele fosfolipídio em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico é convertido por outras enzimas nos mediadores químicos. Esses mediadores vão lá para o lugar da inflamação para tentar combater aquele agente agressor. E aí, quando você usa um corticoide, você bloqueia toda essa resposta inflamatória. Se você bloqueia a resposta inflamatória inteira, você não deixa que o seu sistema imunológico vai atuar lá. Então, o corticoide, ele é, de certa forma, um medicamento imunossupressor. Então, se você entra em contato com o vírus do coronavírus e está tomando corticoide, seu sistema imunológico está todo lascado. Entendeu? Então, a mesma coisa, se eu for pegar uma enzima para transformar essa enzima num medicamento biológico, o meu organismo não pode entender que esse agente biológico está me fazendo mal, senão ele vai mandar o sistema imunológico para lá e vai destruir essa enzima. Né? Então, ela tem que ter baixa resposta imunológica. Então, se a pessoa estiver tomando um biofármaco produzido a partir de uma enzima, o organismo da pessoa não pode entender que aquela enzima é um organismo invasor. Entende? Ela tem que provocar uma baixa resposta imunológica. Outra coisa, essa enzima ela tem que ter uma alta atividade no pH fisiológico e estabilidade no pH fisiológico. Então, as enzimas, elas são proteínas e elas são desnaturadas com o aumento da temperatura. Elas são desnaturadas dependendo do pH que elas se encontram. Então, você tem enzimas que atuam muito bem no pH ácido, lá do estômago. Mas você tem enzimas que, se entrarem em contato com o pH ácido, vão ser desnaturadas. Você tem enzimas que atuam muito bem no intestino, no pH alcalino. Mas, dependendo do tipo de enzima, ela vai ser desnaturada. E aí, no caso de uma enzima, para funcionar como um medicamento biológico, ela vai ter que ter tanta atividade como estabilidade no pH. Pensa numa enzima que vai se transformar num medicamento oral. Ela vai passar tanto pelo pH ácido no estômago, quanto pelo pH alcalino no intestino. Então, ela tem que ser uma enzima que consiga agir em qualquer pH e tem que ser uma enzima que consiga passar por dentro do seu organismo pelas variações de temperatura, pelas variações de pH, sem ser inativada, ok? Outra característica dessa enzima, ela tem que ter alta afinidade pelo substrato. Então, se ela vai lá para agir numa doença específica, ela tem que ser altamente específica para aquele problema, para aquele tipo de molécula produzida naquele problema. Outra coisa, essa enzima, ela precisa agir sem a necessidade de cofatores exógenos. Isso aumentaria a necessidade de colocar mais compostos no medicamento. Então, a enzima, ela precisa agir por si só, sem ficar precisando de colocar outros cofatores nesse medicamento, né? Tanto em questão de conservante, quanto em questão de outro princípio ativo, quanto alguma coisa para poder neutralizar a ação do pH, um tampão. Ela tem que conseguir agir sem precisar desses outros cofatores. A quinta coisa, ter pouca inibição por componentes dos fluidos corporais. Então, no nosso fluido corporal, a gente tem lá vários sais que atuam no nosso fluido corporal. A gente tem, tanto que, por exemplo,
O soro fisiológico, ele é considerado como uma substância que tem a mesma, como fala, a mesma quantidade de sais do nosso organismo. Por isso que ele é chamado de soro fisiológico. Mas, além desses sais, a gente tem lá, de novo, a atuação de ácido, a atuação de outros tipos de enzima que fazem parte do nosso fluido corporal, o plasma sanguíneo e diversos componentes que poderiam atuar sobre essas enzimas. Então, essas enzimas, elas precisam de ser firmes frente a esses fluidos corporais, né? Não serem inibidas por eles. E ela precisa de ter efetiva irreversibilidade sobre as condições do corpo. Então, o que acontece com muitas enzimas? Elas fazem uma reação que é uma reação que pode ser reversível. A maioria das enzimas, elas atuam mediante essa reversibilidade. Então, ela é inativada no pH ácido, mas aí, se mudar o pH, ela volta a ser ativada, né? Então, no caso, as enzimas, elas têm efeitos que são reversíveis. E, no caso, para ela ser um medicamento, ela tem que atuar de forma irreversível. Ou seja, o que ela vai lá resolver não pode voltar a ser o que era antes. Né? Então, essas são as principais características que as enzimas precisam ter. Por isso que é tão difícil de preparar medicamentos de origem biológica. Né? Porque como que você vai encontrar todas essas características? É muito difícil. Às vezes você tem uma característica na enzima, mas você não tem outra. Então, isso dificulta, tá? A utilização de enzimas. Esse slide está mostrando o exemplo da trombose. O que acontece na trombose? Existem duas enzimas que são utilizadas por via intravenosa para acabar com a trombose. Essas enzimas são a streptokinase e a uroquinase. Elas são utilizadas por via intravenosa para dissolver o coágulo. Então, quando a pessoa faz a aplicação para tirar os vasinhos, ela está utilizando enzimas que dissolvem o coágulo. Então, aqui está mostrando, nesse lado aqui da figura, está mostrando, então, vaso sanguíneo, né, com fluxo sanguíneo aqui subindo. E aí, como tem aqui um aglomerado de células sanguíneas, que a gente chama de trombo, como tem esse trombo aqui, a corrente sanguínea normal, ela encontra dificuldade para passar ali, né, porque aquele trombo está impedindo. Qual é o grande perigo desse trombo? Enquanto ele está aqui, ele pode causar dor nas pernas, ele pode causar cansaço da pessoa ficar em pé, ele pode causar um monte de probleminhas assim que são contornáveis. O perigo desse trombo é ele se soltar daqui. Se ele se soltar daqui, vai esse amontoadinho aqui, ó, alegre e contente pelos vasos sanguíneos, até entupir a passagem no coração, entupir a passagem no cérebro, aí você provoca um AVC, um acidente vascular cerebral, ou um acidente vascular coronariano, né? Se esse trombo se soltar daqui. Por isso que é importante fazer a cirurgia de aplicação quem tem muitos vasos. Esses muitos vasos, eles são indicativos de trombose. Né? Se esse trombo se soltar lá da perna, lá da panturrilha, e sair passeando pela corrente sanguínea e entupir lá no pulmão, é embolia pulmonar. Não tem idade para isso acontecer. Pode ser com 30, com 40, com 60 anos. Né? Então, é perigoso. Como que se dissolve um trombo? Utilizando as enzimas que são capazes de fazer esse processo, que vão se ligar e vão conseguir fazer essa dissolução. Quem são elas? São a streptokinase e a uroquinase. São enzimas que iniciam o processo de dissolução do coágulo, aumentando as chances de sucesso na desobstrução do fluxo. Então, o que se aplica lá são enzimas para poder dissolver isso aqui, né? Alguém aí tem trombose? Alguém aí tem vasinhos que precisa de fazer aplicação? O processo é biológico, os medicamentos biológicos, né? O biofármaco. Aqui tem o exemplo de algumas enzimas, eu tirei isso aqui lá do livro de vocês, lá do Avro, exemplos de enzimas que são testadas, são isoladas e testadas no tratamento de doenças. Então, por exemplo, as amilases e as asparaginases.
que são provenientes do pâncreas do boi, ou se não de porco, ou se não de fungos, são aplicadas como auxiliar digestivo e no tratamento da leucemia. A bromelina e a celulase, elas são retiradas do abacaxi e do fungo. Ó. A bromelina vem do abacaxi. O nome do abacaxi científico é bromélia. Bromélia, não sei que lá das quantas. Então, a bromelina vem lá do abacaxi. A celulase vem do fungo. Elas são utilizadas no debridamento de feridas. Então, quando você tem lá uma ferida necrosando, tem um monte de tecido que já não funciona mais, para debridar, para tirar ele dali, são utilizadas essas duas células, uma que vem do abacaxi e uma que é retirada de fungo. A pancreatina, que também vem lá do pâncreas do boi e do porco, ela é utilizada na insuficiência pancreática. Pancreatina é um medicamento em forma de cápsulas orais, ela é distribuída pelo SUS, tá? Para problemas de insuficiência pancreática. E a papaína, que é tirada do mamão, e a lisozima, que é tirada da clara do ovo, são utilizadas como tratamento de hérnia de disco e de alguns tipos de infecção. Então, essas são enzimas que já foram isoladas e que são utilizadas com sucesso em algumas doenças. Então, aqui eu botei de novo, né, a asparaginase. Ela é tirada do pâncreas do porco ou também de fungos, e ela é utilizada no tratamento do câncer. A asparaginase, que é utilizada no tratamento do câncer, ela é retirada de fungos. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como isso acontece. Aqui eu botei alguns outros exemplos. Olha lá, Pedro, você perguntou dos MUMABs, eu botei até o rituximab aqui. Né? Aqui tem esse Mabtera, que também é utilizado para problemas de imunidade, né? Via de regra, todos os medicamentos para ativar a imunidade são biofármacos, né? Esses biológicos que a gente tem de distribuição pelo SUS. Então, aqui está mostrando esse Mabtera, né? Que ele funciona, então, para melhorar a questão dos linfócitos e tal, então ele melhora também a questão da imunidade. O rituximab, que é usado para pessoas que são imunodeprimidas também. E nessa parte aqui, nós vamos falar sobre quais são os principais micro-organismos que são utilizados para compostos biológicos. É aqui que vocês vão entender que esse medicamento aqui, ó, a asparaginase, ela é retirada de fungo. Tem um passo a passo para isso acontecer, tá? Os principais micro-organismos, então, eles vão variar tanto no objetivo que eles têm de promover no organismo, quanto também da função deles, tá? A maioria vai ser aplicada como medicamento tem a origem microbiana. Na indústria farmacêutica, o uso desses micro-organismos, ele começou desde quando foi descoberta a penicilina por Alexander Fleming, né? Alexander Fleming. Então, elas inibem o crescimento de colônias dos estafilococos. A penicilina foi o primeiro medicamento que foi produzido a partir de micro-organismos. Hoje ele é comercializado, tem uma grande eficiência, né? Alguns efeitos colaterais, mas muita eficiência. Esse quadro mostra para a gente o número de antibióticos produzidos pelos principais grupos de micro-organismos. Então, as bactérias chamadas de actinomicetos é um grupamento de bactérias, tá? A gente tem 950 antibióticos que podem ser produzidos através dos actinomicetos. Das bactérias diferentes de actinomicetos. Dos actinomicetos puros, a gente tem 4.600. E de fungos, 1.600 antibióticos. Muitos antibióticos, então, produzidos a partir da própria bactéria. Entende? Então, tipo, vai produzir um antibiótico para combater Clostridium, então eu tenho a possibilidade de, a partir do próprio Clostridium, elaborar um antibiótico que combate a ele. Então, isso é possível. No caso dos antibióticos, que estão lá nesses actinomicetos, a gente tem principalmente desses gêneros Streptomyces. Gente, eu não sei pronunciar muito bem o nome dessas bactérias, não, tá? Vocês não ficam rindo de mim aí, não. Eu não sei pronunciar direito. Mas o importante é você entender como ele funciona, não direitinho o jeito de falar, tá? A produção dos hormônios adrenocorticoides, né? Corticosterona, cortisona, hidrocortisona,
é através da biotransformação de esteroides. Então, olha só, o nosso rim, através das nossas glândulas suprarrenais, eles produzem o cortisol. Então, o que acontece com o cortisol? O cortisol, ele é uma molécula química, uma molécula orgânica, né? E ele tem uma conformação que a gente conhece como esteroide na química orgânica. A partir do próprio cortisol, são feitas mudanças nas moléculas e são produzidos os corticoides. Então, quando você tem a corticosterona, hidrocortisona, todos eles vão virar a partir do corticoide, do hormônio corticoide, que é produzido endógeno no nosso corpo. Por isso, então, ele é um medicamento produzido, né, por biotecnologia. O próprio cortisol dá origem a outros tipos de moléculas, que são usados como corticoides. Isso é realizado por micro-organismos. As vacinas, que já falamos sobre elas, são produzidas a partir de micro-organismos. No caso da enzima, que nós já comentamos, normalmente elas vão acelerar ou inibir uma reação química, né? E elas são catalisadores, só que por isso que elas aceleram reações químicas, só que elas atuam no meio biológico. Elas têm uma função de acordo com onde elas estão atuando. Então, você tem a amilase salivar. O que a amilase salivar faz? Ela está na saliva e ela tem a função de todo alimento que você consome, que tem amido, ele já inicia o processo digestivo na saliva. Então, quando você está mastigando um pão, o processo de digestão daquele pão, que é riquíssimo em amido, ele já começa na saliva pela ação da amilase salivar. Ou seja, a função dela, ela é atuar no amido, diretamente no amido. Então, ela não vai atuar em mais nada. Pode comer uma carne que a amilase não vai fazer nada. Mas se você comer pão, macarrão, arroz, que tem amido, a amilase já começa o processo de digestão já na saliva. Então, ela tem uma função específica. Já falamos que no caso das proteínas, das enzimas, que são proteínas, elas, em determinadas temperaturas, em determinados pH, elas agem muito bem, mas elas podem também ser inativadas por temperatura ou por excesso de acidez ou basicidade. E aqui nesse slide, a gente entende o funcionamento enzimático. Então, tomando por base esse exemplo que eu acabei de falar da amilase. Então, faz de conta que aqui você tem a amilase, lá na sua saliva. Então, ela tem um formato específico molecular, ela tem um chamado de sítio ativo, né, que é onde ela vai atuar, né, um centro ativo aqui. E aqui eu tenho o substrato é o amido. Então, eu comecei a mastigar um pão. Aí, a minha amilase salivar, ela entra em ação, né? O amido, ele vai se encaixar exatamente nessa enzima. E aí, vai formar um complexo de enzima e o produto. E aí, vai acontecer o quê? A digestão, a quebra. Então, aquele produto que tinha aqui, por exemplo, para desenhar do formatinho, né? Tinha lá esse formato, pela ação da minha amilase, esse amido foi quebrado. Então, a digestão ela já começou na saliva, ela já começou na boca. Quando chega no estômago, essa parte aqui já chegou quebrada. Então, já vai facilitar a continuidade desse processo digestivo lá no estômago pela ação de outras enzimas, ok? Que vão ter especificidade também. Essas enzimas, elas podem ser obtidas, para fazer medicamento, então, essas enzimas, elas podem ser obtidas de plantas, elas podem ser obtidas de animais, elas podem ser obtidas de micro-organismos e podem ser obtidas das pessoas, animal, no caso, animal humano também, ok? Então, pode ser retirado tanto de animal, como de vegetal, quanto de micro-organismos. As principais de origem vegetal, nós já mostramos, são a papaína, extraída do mamão, e a bromelina, extraída do abacaxi, por enquanto. Existe também a ficina, que ela é tirada de figueiras, e ela consegue, e também existem aquelas que vão, e elas vão atuar sobre o veneno de cobra, né, para produzir o soro antiofídico, por exemplo.
E as de origem animal, a gente tem, que a gente já falou, a pancreatina, tirado do pâncreas do porco, tirado do pâncreas do boi. A pepsina, que é uma outra enzima de origem digestiva, que é retirada de animais, né, principalmente de boi, de porco. A renina, que ela pode vir de uma origem de fungo, ou retirada do estômago de bezerros, que ainda mamam, exatamente porque quando eles mamam, eles têm fungo lá, né, atuando. E essa enzima, ela é utilizada na produção de queijo, por exemplo, né? A gente tem uma enzima proveniente do fígado também, que é a catalase, e vai decompor peróxido de hidrogênio. Você tem diversas enzimas atuando. Os fatores que influenciam, já falamos, pH, temperatura, a quantidade de enzima presente para atuar no substrato, isso eu não tinha falado. Então, ela vai atuar dependendo do pH, dependendo da temperatura e dependendo da quantidade. Então, quanto mais quantidade de enzima você tem atuando, mais é a eficácia dessa enzima, tá bem? Então, você tem que ter bastante enzima. Quanto mais enzima digestiva você tem, mais rápida é a digestão. É fácil de você fazer essa ligação. E também vai depender da presença de inibidores. Se você tiver algum inibidor ali atuando, ele vai atrapalhar a atividade enzimática. Por fim, gente, mostrando para vocês aqui a ligação, de novo, né, de uma enzima no substrato. Nessa parte A, a gente tem a formação de um complexo no substrato, a formação de um produto. E nessa parte B, a gente tem o impedimento, o inibidor enzimático. Então, aqui, ó, na parte A, você tem uma enzima atuante e você tem um substrato que vai se ligar, vai se encaixar perfeitamente e a enzima vai fazer a quebra, produzindo novos produtos a partir daquele substrato. Aqui, você tem o mesmo substrato querendo se encaixar, só que você tem um inibidor. Se você observar bem, a parte de cima dele é diferente, mas o encaixe é idêntico. Então, ele é inibidor porque, como o encaixe é igual, ele compete, né, com o substrato. E aí ele vai se ligar na enzima e aí o produto não vai ser feito. Então, essa é a grande importância da utilização de enzimas. Imagine bem você ter uma doença e essa doença ela promove alguns substratos aí e você usa uma enzima que vai e arranca tudo aquilo dali. Você vai na enzima que atua em cima do que está produzindo a doença. Então, por isso a enzima ela é muito importante, tá certo? Na próxima aula, então, relembrando, semana que vem é prova, que vai cair na prova, está na unidade 1, né? Eu vou entregar a prova aqui para vocês fazerem, via formulário, né, online. Mas na aula seguinte, a gente vai ver como que é obtido uma enzima para medicamento, passo a passo. Então, as paraginases que eu falei tanto nela hoje, a gente vai ver o passo a passo da produção das paraginases. Tá certo, pessoal? O que eu quero saber agora é se alguém tem alguma pergunta em relação a essa aula de hoje ou em relação à prova. Pode falar de novo para não ouvir nada. Sara, uma dúvida aqui. Sara, você falou de prova. A prova vai ser tipo assim, online? Aí, igual você falou aquele dia? Uhum. Eu vou botar aqui, Marquinhos, eu vou fazer essa prova, eu vou preparar ela num formulário online, aí eu vou colocar para vocês o link aqui na aula. Vocês vão abrir o link e vão cair nesse formulário. E lá você vai resolver as questões e marcar. Quando você acaba de marcar, você clica em enviar, ele volta para mim. É tipo entendeu? Seu nome. Beleza. Hã? É tipo essa atividade do portal. Marcou e envia. Isso. Tipo atividade do portal. Marcou e me envia. Exatamente isso. Tá? Sara. Então, a diferença é que eu vou botar o link para vocês aqui. Vocês vão fazer essa prova e vão me enviar no mesmo dia, na quarta-feira mesmo. Entendeu? Pedro, a Enox é um biofármaco. Pode perguntar, Jeru.
Eu gostaria que você me explicasse mais uma vez essa parte aí desses enzimas substratos, dessa parte B aqui que eu não entendi. Tem como você explicar? Por quê? Porque o inibidor aqui, você falou que encaixa direitinho aqui não sei como que é o nome que você deu. Essa parte cinza. Então, eu tenho enzima aqui e tenho enzima aqui. Essa parte cinza. Esse verdinho aqui é o substrato. Observa que o substrato, tá vendo o formatinho dele aqui? Se encaixa na enzima. O que é diferente aqui desse para esse, do inibidor para ele, é essa parte de cima aqui. Que ele é quadrado. É redondo. E o inibidor é quadrado. Isso. Entendeu? No substrato é redondo. Então, o substrato vem, se liga na enzima. Quando ele se liga na enzima, a enzima... Peraí, Jerusa, rapidinho. Gente, a enoxaparina é um biofármaco também, tá? Vocês estão perguntando aí, é um biofármaco sim. Então, voltando aqui, Jerusa, para a explicação da enzima, aí então o substrato se encaixa na enzima e a enzima faz o processo de digestão, né? Ou atua sobre o substrato e produz duas outras coisas aqui, tá vendo? Sim. Um laranjinho e vermelho. Aí você tem esse mesmo substrato precisando dessa mesma enzima. Só que você tem uma outra substância que está competindo. Esse inibidor aqui compete com o substrato. Por quê? Porque ele se encaixa também. Repara que a parte de baixo dele é igual à do substrato. Então, ele também se encaixa. O formato do encaixe da enzima serve tanto para o inibidor quanto para o substrato. Então, quando o inibidor se liga, o substrato não age. Então, imagine só que você quer ligar a enzima. Vamos imaginar que você está pensando numa bactéria que está no organismo e você quer combater essa bactéria. Para combater a bactéria, você cria uma enzima, você faz uma enzima no laboratório que vai direto naquela bactéria, certo? Então, seria a situação ideal. Faz de conta que esse verde aqui é uma bactéria e esse aqui é a enzima que vai pegar essa bactéria e quebrar ela. É a situação ideal. Só que aí, essa enzima, existem outros substratos que se ligam nela. Esses outros substratos são inibidores. Então, o que vai acontecer? Se eu jogo essa enzima lá no corpo, ela vai atrás do antibiótico, mas chega uma outra substância e se liga no lugar do antibiótico, da bactéria, a bactéria continua ali do mesmo jeito. Entende? Então, o inibidor, ele se liga na enzima e atrapalha a ação da enzima. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá bom? Por conta de atrapalhar mesmo. Ah, tá. Tá jóia. Ele tá ali para atrapalhar, né? Ele atrapalha. Ele atrapalha a atividade da enzima. Deixa eu falar, você falou do corticoide, por que atrapalha aí a parte... Você fez uma pergunta. E agora eu vou te fazer outra. Em questão do ibuprofeno, não sei se você viu a notícia, que ele estava... A questão do coronavírus, não era bom utilizar ele para febre. Isso aí entra nessa parte aí de enzimas, de atrapalhar? Eu até achei que fosse. Quando eu vi a primeira vez falando que o ibuprofeno não estava recomendado, eu fiquei curiosa, pensei assim, será que é porque, por ser anti-inflamatório, ele bloqueia uma resposta imunológica? Pensei nisso. Mas depois eu consegui acessar o artigo original que fez a pesquisa, né? Do lugar que fez a pesquisa. E lá estava explicando o motivo. É o seguinte, Jerusa, o ibuprofeno, ele inibe a COX, né? Então, ele inibe o processo inflamatório também, por isso que ele inibe a febre. Mas, o ibuprofeno, como efeito colateral, na hora de ele passar pelos rins para ser excretado, ele produz uma substância chamada enzima conversora de angiotensina, popularmente conhecida como ECA. Como ele produz essa ECA, a ECA fica sobrando no organismo. Só que é o seguinte, a ECA, ela é produzida tanto pelos rins quanto pelo pulmão. O ibuprofeno ativa a produção pelos rins. Só que a ECA vai ficar na corrente sanguínea, como ela tem afinidade também pelo pulmão, ela vai lá para o pulmão
E a ECA é uma substância que facilita a adesão do vírus, do coronavírus. Ele gosta daquela substância. Então, quando uma pessoa está trocando, ela aumenta a liberação de ECA no organismo e o vírus se adere àquilo ali, podendo colar lá no pulmão e causar uma pneumonia. E aí, inclusive, tinha até um postzinho que eles estavam compartilhando, falando que as pessoas que tomam captopril, enalapril, elas tinham mais risco. Por quê? Porque o captopril e o enalapril, eles não deixam a ECA agir, essa enzima agir. Aí elas ficam sobrando no corpo, porque elas não estão agindo, elas estão sobrando. O captopril é bloqueador da ECA, ele não deixa a ECA transformar angiotensina 1 e angiotensina 2. Né? Vocês já devem ter visto isso na farmacologia. Mas deixa eu te falar. Mas deixa eu te falar, mas os rins não conseguem liberar esse ECA, não? Não, o rim ele libera por conta própria. Ele libera um mecanismo fisiológico. Tipo, você precisa de ECA, porque para regular a pressão do seu organismo, né, quando a sua pressão cai por algum motivo, a ECA vai lá, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2 e a pressão sobe. Então, por um mecanismo fisiológico, você precisa de ECA. Entendeu? Então, o rim produz uma quantidade normal, tranquilo. O perigo é o excesso. O excesso, porque ele vai provocar o excesso, porque você já tem, né, para promover a subida da sua pressão, no caso. Mas aí, com o ibuprofeno, ele vai fabricar e vai ter o excesso. Isso. Ele estimula o rim a produzir mais ECA. Então, quanto mais ECA tem, mais ela sobra e aí o vírus pode colar nela. Entendeu? É por isso o ibuprofeno. O corticoide é porque ele destrói um pouquinho da imunidade. O ibuprofeno é porque ele aumenta a produção da ECA. Entendeu? Eu achei que tinha a ver com COX-1 e COX-2. Não tem a ver. Quando eu vi, eu achei que foi por isso. Um monte de gente me perguntou, eu acho que é por isso, mas eu não tenho certeza. Aí depois que eu vi que era por causa eu também achei, mas aí eu falei, deixa quando Sara for dar aula, eu vou perguntar a ela para ver se tem associação. Ainda bem que eu fui esperta e pesquisei antes. Senão você ia falar assim, eu vou procurar saber, depois eu passo para vocês. Não, mas eu já estava ligando nisso aí. Muita gente pergunta, Jerusa, não está entendendo. Mas então, pessoal, semana que vem provas, só unidade 1. Até o final de semana, me cobra aí para eu postar um negócio para vocês estudarem. Postar uns exercícios? Vai ter algum estudo dirigido? Vai ter o quê? Estudo dirigido é o que eu pedi a ela, Jorge. Então, eu vou ter que dar estudo dirigido. E eu preciso de dar também mais nota parcial. Como eu não sabia como ia ficar, eu estava super tranquila, né, em relação a isso. Mas aí eu vou pensar na possibilidade de mandar esse estudo dirigido e valendo algum pontinho para parcial. Bacana. Eu vou pensar no assunto. Até sexta-feira eu mando para vocês. Beleza, professora. Tá bom? Aqui, eu mandei o e-mail. O quê? Eu vi. Está aqui no meu e-mail. Sara, e o negócio do link, você vai... O link você só vai soltar no dia da prova? O quê que eu só vou soltar no dia? O link. O link todo mundo online, eu libero o link. Ah, tá. Tá jóia. Tá bom? Para vocês verem. Beleza? Joia. Então, gente. Eu mandei meu... Mandei minha atividade, tá? Você já recebeu? Eu vi sim. Você foi uma das primeiras a mandar. Então tá bom, obrigada. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tá? Se cuida. Valeu, Sara. Boa noite aí, valeu. Tchau, galera. Falou, Falou, Tchau, boa noite.